Olá, tudo bem? E aí? Fez a primeira aula, resolveu os exercícios de Química Geral? Espero que tenha dado tudo certo, tá? Se sobrou alguma dúvida, não se esqueça, me mande sempre um e-mail, entre em contato comigo pela minha rede social, pode ficar à vontade. Hoje, então, partimos para a nossa segunda aula da nossa revisão de Química. Hoje vamos fazer exercícios, né? Retomar conteúdos de físico-química. Então hoje vem lá aquela história da cinética, do equilíbrio químico, soluções, pilha, eletrólise, a parte então de físico-química. Ok? Qualquer dúvida sempre, eu gosto sempre de lembrar, você vai até o meu site, tá? Esse que está aparecendo aí embaixo, né? De novo, tá aí meu site. Você vai lá, tem lá o Fale Comigo e você encontra lá meu e-mail, minhas redes sociais e pode ficar à vontade para tirar a dúvida que quiser, ok? Então, vamos iniciar a resolução da lista número 2, a lista de físico-química. Bom, questão número 1 é uma questão da parte de eletroquímica. Tá? Você já vê logo de cara aqui no desenho um sisteminha montado. Nós temos ali um gerador de corrente elétrica e aqui uma cuba contendo um líquido e dois tubos de ensaio, e os bicos dos fios. Tá? Então a gente faz essa interpretação já do desenho logo de cara. Então vem lá, ó. Água pode ser eletrolizada com a finalidade de demonstrar a sua composição. A figura representa uma aparelhagem que foi feita a eletólise da água, usando eletrodos inertes de platina. Inerte quer dizer eletrodos que não reagem, que não participam do processo. Nesse experimento, para que ocorra a eletrólise da água, o que deve ser adicionado inicialmente? A água contida no recipiente. Lembra que nós estamos falando de eletrólise, e eletrólise é um processo onde tem que ocorrer a condução de corrente elétrica, tá? Então, aquele sistema, aquele líquido, ele tem que ter alguma coisa que conduza a corrente elétrica. A água, ela tem íons, tá? H+, ou H-. Só a quantidade de íons da água é muito baixa, é muito pequena, e o processo ia ser lento demais, é quase imperceptível. Então, você vai responder na letra A que você deveria adicionar a essa água um eletrólito, tá? Uma substância eletrolítica, tá? Então, você adicionar um eletrólito à água, para quê? Porque aí você vai ter no meio íons livres, então íons que são condutores de corrente elétrica. Opa, vou escrever em espanhol aqui, livres. Íons livres, ok? O que eu poderia adicionar, então, como eletrólito que não interfere no processo? Pode ser qualquer eletrólito? Não, eu tenho que colocar exatamente substâncias que geram os íons livres, no caso, uma substância iônica, tá? Que dissolvida na água vai gerar o íon livre, só que não interfira no processo. Então, lembra que eu quero o H+, então eu vou ter que priorizar um íon de carga positiva que não reage, no caso, um metal alcalino, alcalino terroso. Então, poderia ser, por exemplo, o Na, tá? O Na+, poderia ser o K+, e um íon negativo que não interfira no processo, que não impeça, né? Que não reaja antes do OH- da água. Poderia ser, então, tem que ser um íon oxigenado. Então, nesse caso, poderia usar o sulfato, tá? Então, seria o Na2SO4. Ah, Everson, não posso usar o NaCl? Não, porque aí o Cl vai reagir. Então, você quer eletrolizar a água, ao invés de você formar oxigênio, você começa a formar gás cloro. Então, não, tem que ser um íon oxigenado, ok? Você pode usar isso daqui. Você pode usar, por exemplo, NaOH, tá? Então, agora você tem a hidroxila. Você pode usar um ácido, tá? Então, aí no caso, o íon positivo já é o H+. Então, seriam essas possibilidades de substâncias, ok? Letra B. Dê as fórmulas moleculares das substâncias recolhidas respectivamente nos tubos 2 e 3, tá? Veja que ele pede respectivamente, ok? Como eu estou fazendo a eletrólise da água, você sabe o seguinte, ó, esse tubo aqui, tá vendo, ó, tem um volume de gás maior do que esse daqui.
Então, esse tubo que tem um volume de gás maior é o tubo que está gerando H2. E esse que tem o volume de gás menor é o tubo do O2. Então, no tubo 2, tá? Tubo 2, eu tenho a formação de H2. E no tubo 3, eu tenho a formação de O2, tá? Então, tá aí. Letra C. Qual a relação estequiométrica entre as quantidades de matéria recolhida nos tubos 2 e 3? Ora, é aí que a gente prova a composição da água. Vamos lembrar o seguinte, a reação que ele está fazendo é essa daqui, ó, a eletrólise da água, gerando H2 e meio O2, tá? Ou, se você preferir, no caso, como a gente vai falar em proporção, tem que ser número inteiro, então aqui você coloca 2, e no lugar do meio, tá? Vamos tirar o meio, você coloca 1. Olha lá, 1 a 2. Então, a proporção que ele pede em mol é 2 de H2 para 1 de O2. Respondemos a letra C. E na letra D, escreva a equação balanceada que representa a semi-reação que ocorre no eletrodo inserido no tubo 3, que é o ânodo. Tá? Lembra que na eletrólise, o ânodo na eletrólise é o tubo de carga, é o polo de carga positiva, tá? Mas você não pode esquecer que ânodo é o que sofre oxidação, né? Lembra no processo de eletroquímica, a gente sempre vai lembrar disso daqui, ó, do CRAL. Cátodo reduz, ânodo oxida. Sempre isso, seja pilha, eletrólise, é isso. Tá? O que inverte entre pilha e eletrólise é apenas o sinal. Aqui no caso da eletrólise, o sinal do ânodo é positivo. Se ele é positivo, ele recebe o íon negativo. Então, o íon que está reagindo no ânodo é a hidroxila, o íon OH-, tá? E a gente sabe que a reação de oxidação do OH- gera meio O2 mais H2O mais 2 elétrons. Essa é a reação, no caso do ânodo, a reação da oxidação da hidroxila. Ok? Então, está aí a primeira questão. Bom, questão número 2, vem agora uma questão de equilíbrio químico com análise de valores de pH. Tá? É muito comum esse tipo de questão aparecer aí agora num vestibular, na prova dissertativa. Então, olha só, compostos de enxofre 4, esse 4 quer dizer o NOx, a carga do enxofre, podem ser adicionados ao vinho como conservantes. A depender do pH do meio, irão predominar diferentes espécies de enxofre 4 em solução aquosa, conforme mostra a tabela. E aí você tem uma tabela onde ele mostra um pH menor que 1,5 predominando o SO2, de 1,5 a 6,5 HSO3-, né? O íon monohidrogênio sulfito, tá? E maior que 6,5 o íon sulfito hidratado, né? O SO3 2-. Bom, aí ele coloca aí o seguinte, então vamos, né, depois de todas as informações, né, não dá para a gente anotar nada, tá tudo ali legal. Aí vamos à letra A. Em água, as espécies químicas SO2 e HSO3- estão em equilíbrio. Vale lembrar aí o seguinte, o SO2 ele é um óxido ácido. Se ele é um óxido ácido, ele reage com a água formando ácido. Nós discutimos isso na aula, na aula 1, lá na aula de Química Geral, né, sobre o óxido ácido. Então, ele reage com a água formando esse ácido aqui, que é o H2SO3, tá? Só que aí você sabe que o ácido ioniza em meio aquoso. Então, se ele ioniza em meio aquoso, ele vai gerar H+, sai apenas um hidrogênio, né, um por vez, dando HSO3-. Então, está aqui
o equilíbrio, tá? O equilíbrio ao qual se refere é esse daqui. Não há necessidade de colocar, isso daqui é um intermediário, tá? Esse ácido aqui, o ácido sulfuroso. Então, não há necessidade, mas tudo bem, você pode montar aí a equação do equilíbrio, ok? É lógico que, se você quiser, não é obrigatório não é uma questão de termoquímica, mas se você lembrar, você pode pôr aí os estados físicos, né? O SO2 no estado gasoso, a água em estado líquido, aquoso e aquoso para o H+, e o H SO3-, né? Aquoso e aquoso. Então, para esses íons aqui, ok? Isso daí também não é algo que não é obrigatório. Bom, ficou horrível esse aquoso aqui, né? Não sei o que acontece, que às vezes a gente vai escrever e sai uns negócios que eu não sei da onde. Nessa hora a gente tem aquela saudade do giz, né? Que aí não erra. Bom, olha que coisa. Bom, beleza. Você entendeu aí, aqui, né? Então tá bom. Letra B. Explique por quê. Tá aí. Explique por que em soluções aquosas com pH baixo predomina o SO2 e não o HSO3-. Ora, uma solução de pH baixo é uma solução que tem o quê? Uma concentração de H+ elevado. Olha o equilíbrio químico. Se eu tenho um aumento na concentração de H+, o que vai acontecer com o equilíbrio? O equilíbrio é deslocado para a esquerda, né? Então, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. O equilíbrio deslocado para a esquerda. O equilíbrio deslocado para a esquerda indica o quê? Indica aumento na concentração de SO2 e diminuição na concentração do HSO3-. Entendeu? Então, tá aí o porquê, né? A gente explica depois, a lógica, você vai descrever bonitinho com as suas palavras, mas aqui está o esqueminha do que acontece. Então, você tem o aumento da quantidade de H+, diminuindo, deslocando o equilíbrio para a esquerda, aumentando e predominando o SO2. Letra C. Analisou-se uma amostra de vinho, encontrando uma concentração, cuidado agora, ó. A concentração que ele está dando para você é de hidroxila, tá? Ele está dando concentração de hidroxila. Fique atento nisso. Então, ele está te dando concentração de hidroxila, de OH-. Tá? Ele fala que a concentração é de 1 vezes 10 a menos 4. É isso? Opa, desculpe. 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Nessas condições, qual deve ser o composto predominante? Ah, mas como eu vou saber isso? Lembra que ele te deu uma tabela no começo do exercício, né? Uma tabela que relacionava o pH e o composto predominante aí, no caso ali no vinho. Então, determine o quê? Determine, então, o que ele está te pedindo indiretamente é qual o pH da solução. Você sabe que para determinar o pH, o que você precisa? Você precisa da concentração de H+ para determinar o pH, não é? E olha o que ele dá aqui, ó, produto iônico da água. Produto iônico da água é o quê? É o produto do H+, né? A concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Então, o que a gente sabe? Se a concentração de OH- é 10 a menos 10, então eu sei que a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Ok? Que é vírgula, né? Então, se essa é a concentração, como que eu calculo o pH? Você só demonstra. Se está numa questão dissertativa, você só demonstra. pH menos log da concentração de H+. Tá? Esse é o pH, que é igual menos log de 1 vezes 10 a menos 4. Portanto, pH igual a 4, tá? Você chegou no pH igual a 4. Aí você vai lá na tabela, foi dado enunciado, ó, pH 4, onde tá? Tá aqui, ó.
Tá? Então, quem predomina no pH 4? O íon hidrogênio sulfito hidratado. Tá? Então, aí você responde. Você só não termina aqui, hein? Aí você responde. Predomina OH SO3 menos, tá? O SO2, no caso da letra B, ele só predomina em pH muito baixo. Então toma cuidado, que às vezes você vai no embalo da letra B, tá, tinha muito H+, logo. Não, aqui vai pela tabela. Tudo bem? Então tá aí a questão número 2. Bom, questão de número 3. Logo de cara você olha para essa questão e já percebe que vem aquela cobrança, né, que o pessoal nas provas dissertativas está usando bastante hoje em dia. Conhecimento e interpretação de gráficos. Então, você olhar para o gráfico, tirar dados do gráfico e interpretá-lo. Então, vamos lá. Ó. Pilocarpina é usado no tratamento do glaucoma. Em meio alcalino, sofre duas reações simultâneas: isomerização, formando a isopilocarpina, e hidrólise, com formação do policarpato. Então, ele está falando aí em duas reações químicas, tá? Ele cita. Então, na primeira reação, você tem a pilocarpina gerando a isopolicarpina, tá? Que é um processo de isomerização. Então, esse é isomerização. É o primeiro processo. E o outro processo é a pilocarpina se transformando no pilocarpato, tá? Então ele coloca ali o PA-, que é o processo de hidrólise. Então são duas reações que foram citadas aí no exercício, ok? Bom, em cada uma dessas reações a proporção estequiométrica é de 1 para 1. Num experimento com certa concentração inicial, então ele não dá a concentração inicial, né? E excesso de NaOH, de hidróxido de sódio, foram obtidas as curvas de concentração de iso e do pilocarpato, em função do tempo registradas no gráfico. Então, esse gráfico aqui dá o início zero, né, das concentrações dos produtos, de que é produto, e depois vai aumentando com o passar do tempo. Considere que decorrido 200 segundos, a reação se completou. O que ele quer dizer com a reação se completou? Quer dizer, todo o reagente foi consumido, então a reação acaba. Lembra que ele fala que tinha excesso de hidróxido de sódio? Então, quer dizer o quê? Que a pilocarpina é o reagente limitante, então a reação para a hora que ele acaba. Isso aconteceu em 200 segundos, tá? Olha lá, com o consumo total do reagente pilocarpina. Então, mesmo que ele não tivesse falado, na hora que ele fala em completou, você já deduz isso. Bom, para os tempos indicados na tabela da folha de resposta, então está aqui a tabela que vai aparecer na folha de resposta, complete as concentrações. O que você tem que fazer? Simplesmente vir até o gráfico, tá? Vir até o gráfico e pegar as quantidades de cada um no que é dado. Então, vamos lá, ó. Quer ver? Vamos marcar aqui o gráfico, ó. Deixa eu só ajustar aqui o pincel. Tá. Ó, então, ele quer as quantidades de cada um, esse daqui dos produtos, no tempo zero. Horas, cada um no tempo zero, você sabe que é zero. Então, aqui é zero e zero, não tem nada, tá? Aí você vem para o tempo 100 segundos. Então, você vai vir aqui, ó, 100 segundos, tá? Então, você vai marcar. Então, aqui eu vou pegar da ISO, pegar direitinho aqui, ó, da ISO, tá vendo, ó? Deu um pouquinho abaixo do 2 aqui, né? Um pouquinho abaixo do 2. O gráfico ficou pequenininho, mas aí dá para perceber um pouquinho abaixo do 2. Então, da ISO, nós vamos ter quanto? 1,8, tá? 1,8. Lembrando que isso tudo já está multiplicado por 10 a menos 3. Como ele coloca aqui, como já está aqui na tabela. Tá bom? E desse daqui, olha lá, ó,
vai dar o quê? Um pouquinho abaixo do 7. Vamos colocar aí, então, 6,8. Certo? 200 segundos. Vamos lá de novo no gráfico. Agora em 200 segundos. 200 segundos é o final. É o final. Então, aqui no final, ó, da iso, né? A isopilocarpina, eu vou ter exatamente 2. Então, coloco lá 2,0 vezes 10 a menos 3. E do pilocarpato não chegou em 8. Vou colocar, então, 7,8. Beleza? Então, isso daqui, preencher o gráfico aqui, a tabela, é a letra A do exercício. Era só isso que ele queria. Na letra B, então, você vê, é só olhar o gráfico, interpretação de gráfico. Na letra B, complete a tabela com as concentrações do reagente. Lembra que ele não deu as concentrações do reagente. Então, agora eu tenho que deduzir quanto que eu tenho de reagente aí durante o processo. Tá? Agora, veja, as duas reações são simultâneas. Isso quer dizer o quê? Elas ocorrem ao mesmo tempo. Conclusão, o que formou de um e do outro foi o que consumiu. Então, eu vou ter que fazer conta aqui. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Lembra que ele falou que a reação se completou, o consumo total do reagente? Então, eu tenho certeza disso daqui, ó. Após 200 segundos, a quantidade da pilocarpina é 0, ok? Então, isso daí é uma certeza que nós já temos. Eu não tenho a concentração do reagente. Lembra que ele usou o reagente, né? Ele é o limitante. E eu vou ter que descobrir. Ah, mas como eu vou descobrir isso? Ora, eu tenho a quantidade de produto formado. Então, vamos pensar o seguinte. Após 200 segundos, eu vou colocar aqui, ó, letra B, ó. Após 200 segundos, quanto de produto foi formado? Lembra que ele fala para você que tanto a reação de produção da isopilocarpina e a reação de formação do pilocarpato, que são reações que ocorrem simultaneamente, a proporção de reação é 1 mol para 1 mol, ok? 1 mol para 1 mol. Então, tanto uma reação quanto para outra. Proporção 1 para 1. Beleza? Então tá. O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que a quantidade, isso daqui, vamos colocar que após 200 segundos, tá? Após 200 segundos, o que forma de isopilocarpina é 2 mol vezes 10 a menos 3 mol por litro. E de isopilocarpato, 7,8. Ok? Isso é o que forma. Ora, se isso é o que forma, então quanto que reagiu? Bom, se a proporção é 1 mol para 1 mol, então quer dizer que aqui reagiu 2 e aqui reagiu 7,8. Tá? Então, a quantidade total consumida de pilocarpina, né, a concentração inicial é 2 mais o 7,8. Ou seja, no início eu tenho 9,8 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ok? Então, isso é o que eu tenho no início, 9,8. Eu não preciso colocar o 10 menos 3, já está aqui na tabela. Então, descobri que eu tenho no início. Ah, mas se decorrido 100 segundos? Tranquilo. Agora vai de boa, é a mesma situação. Olha só, quanto que reage, quanto que forma. Vamos lá. Decorrido 100 segundos, desse daqui, ó, deixa eu só rolar aqui, ó, formou 1,8, certo? Quer dizer, então, que reagiu 1,8. Desse outro reagente, ó, reagiu, formou 6,8 desse produto, né? Quer dizer, então, que reagiu 6,8. Então, nos primeiros 100 segundos, tá? Reagiu a quantidade de pilocarpina que reagiu 1,8 com
6,8, ou seja, 8,6. Então, faz um raciocínio comigo. Se eu tinha, no início, 9,8 e reagiu 8,6, né? Vou colocar bonitinho aqui, ó, que é uma questão dissertativa, e reagiu 8,6, então sobrou quanto? É só fazer a conta. 9,8 menos 8,6, nem precisaria, né? Você já consegue fazer isso de cabeça na boa. 1,2. Então, essa é a quantidade do reagente. 1,2. Entendeu? Então, a fatídica tabelinha, né, do reagiu e forma, que é o que você vai usar aqui nessa hora para descobrir as quantidades do reagente. Ok? Bom, e aí nós vamos na letra C. Tem letra C? Tem letra C. Deixa eu girar aqui. Letra C. Analisando as curvas do gráfico, qual das reações, isomerização ou hidrólise, ocorre com maior velocidade? Ora, fica bem claro no gráfico o seguinte, que o pilocarpato se forma em maior quantidade no mesmo tempo. Lembrar que uma das formas de calcular a velocidade da reação é o quê? Variação da quantidade, né, pela variação do tempo. Para os dois, o tempo é o mesmo, 200 segundos. Só que o pilocarpato tem uma variação de quantidade maior, por isso uma velocidade maior, tá? Então, a reação que ocorre é a reação de hidrólise. Então, analisando o gráfico, qual é a reação que ocorre com maior velocidade? A reação de hidrólise. O que você vai justificar? Porque a quantidade é maior, a quantidade de pilocarpato é maior, formada no mesmo tempo. Né? Até o gráfico, a curva do gráfico, ela é mais acentuada. Ok? Então, está aí a questão de número 3. Questão número 4. Ela já começa aí com um nome estranho, né? Olha lá, ó, cloreto de nitrosila puro. Você fala, meu Deus, não se preocupa com isso não. Tá? Ele deu até a fórmula, vai que vai. Foi aquecido a 240 graus Celsius em um recipiente fechado. No equilíbrio, a pressão total foi de 1000 atm. Então, vamos ficar atento aqui, ó. Pressão total. Ele te deu a pressão total do sistema. Opa, eu falei 1000, né? Língua. É 1,00. Ó, é uma vírgula, hein? 1,00 atm. Essa é a pressão total. E a pressão parcial da cloreto de nitrosila, 0,640 atm. Então, a pressão do NaCl, 0,640 atm. Você tem que lembrar o seguinte, o que é a pressão total? A pressão total é a soma das pressões parciais de todos os gases que compõem o sistema. Ok? Que sistema? O sistema está aqui, ó. A equação ali do cloreto de nitrosila está aqui embaixo, ó. É essa equação, é esse sistema. Então, se a pressão total é 1 atm e a do cloreto de nitrosila 0,640, o que está faltando é a pressão do NO e do Cl2, tá? Ah, mas quanto que é? Horas. Lembra que tudo é proporção em mol. É em proporção em mol. Então, o que eu tenho aqui, ó? 2NoCl, né? 2 mols. Lembra que não tem o S, né? Isso aqui é uma unidade não põe S no final. Dá 2 mols de NO e 1 mol do Cl2. 1 mol. Ok? Então, o que eu sei? Que a pressão do NoClO é 0,640 atm. Qual que é a pressão do NO? Não sei. X. E a do Cl2? Opa, como tem 2 mols do NO, 2x. E do Cl2? X. A pressão total, eu somo tudo. Então, eu vou somar 0,640 mais 2x mais x. Ok? A gente sabe que a pressão total é 1,00 menos 0,640 igual a 3x. Então, nós vamos chegar que o valor de x
0,120 atm. Esse é o valor de x, tá? Ah, mas o que corresponde? Horas. O valor de x corresponde, então, à pressão do NO, são 2x. Então, 0,240 atmosferas. E a pressão do Cl2, metade, 0,120 atmosferas. Aí você confere, ó. Somou esse, o 0,640 vai dar quanto? Vai dar 1, tá? Então tá aí pelas informações. E olha o que ele pede logo de cara na letra A. Quais as pressões parciais? Então, pela informação. Então, eu estou recordando com você aqui o que é pressão parcial de gás. É a pressão que cada gás exerce no sistema. E essa pressão é em função do quê? Da quantidade em mol, tá? Por isso que eu coloquei lá 2x e x, porque é 2 mols de NO e 1 mol de Cl2. A pressão total é a soma de todas as pressões parciais. Beleza? Então tá. Aí ele pede para você calcular a constante de equilíbrio na letra B. Você fala, mas que constante de equilíbrio? Horas. A constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. Então, na verdade, ele quer o quê? O Kp. O Kp. Lembra que toda constante de equilíbrio, né, você aprende equilíbrio químico, você fala assim, nossa, a cada hora o professor falava para mim que tinha um equilíbrio, um Kc, um Kp, um Ka, um Kh, um Kps. Calma. Toda constante de equilíbrio é do mesmo jeito. É produto por reagente. Todas são iguais. A gente só muda a letrinha para indicar, no caso aqui é Kp, para indicar o quê? Que é em função de pressão parcial. Mas é produto por reagente. Então, no caso, o que é produto? O NO. Então, a pressão parcial do NO, tá? Elevado ao quadrado, não pode esquecer que é em função ali da quantidade em mol, vezes a pressão parcial do Cl2. Esse vezes aqui é brincadeira, hein? Já tive muito aluno já perdendo nota em prova minha, porque ao invés de pôr vezes, coloca mais, né? Ao invés de vezes, coloca mais aqui. Então, cuidado. Tem alguns alunos que vão assistir essa aula vão se lembrar. Oh, é verdade, que já foram meus alunos. Ah, é verdade, perdi nota mesmo. Nunca mais, né? Agora você lembra que é vezes. E aqui, ó, pressão parcial do NOCl elevado ao quadrado. Então, Kp. Agora é só substituir os valores. Kp aqui do NO 0,240 ao quadrado vezes 0,120 dividido por 0,640 ao quadrado. Até te aconselho a fazer o seguinte, usa a potência de 10, tá? Põe 2,4 vezes 10 a menos 1, 1,2. De repente fica até mais fácil. Ou 24, 12, 64 vezes 10 a menos 2. É até mais fácil, que assim você não se perde com essa vírgula, porque 0,240 vezes 0,240 você acaba se perdendo aí na vírgula. Tá? Então, se você colocar 24 vezes 10 a menos 2, 12 vezes 10 a menos 2, a hora que multiplicar um pelo outro, fica mais tranquilo. Até porque você pode simplificar os números, tá? Faz simplificação, você tem aí seus recursos, né? Tenho certeza que você é um recurso que você desenvolveu aí para estudar química, para fazer cálculo, né? Afinal de contas, uma coisa que a gente não usa é calculadora quando estuda química. Isso daí você sabe, né? É, né? Tá, eu acredito. Então, ó, quanto que vai dar de resultado? 1,690 vezes 10, eu tenho até o resultado anotado aqui, a menos 2, vai ficar mais rápido, né? Vezes 10 a menos 2. Tá aí. Nossa, Everson, mas por que eu tive que colocar esse resultado assim? Primeiro que é notação científica, já que eu tenho potência de 10. Segundo, porque o tempo todo ele te forneceu dados, mesmo isso daqui, ó, com 3 casas após a vírgula. Por isso, o resultado tem que vir com 3 casas após a vírgula, mesmo que seja esse zero aqui. Você coloca ele para colocar as 3 casas após a vírgula, tá bom? Você vai fazer um vestibular aí muito concorrido, esse detalhe faz diferença, porque eu estou prestando o quê? Medicina. Então o cara na hora de corrigir fala assim, olha, o candidato que pôs o zero vai ganhar integral. O candidato que não pôs zero vai perder 0,1 ponto por causa disso. E aí, pô, 200 posições no ranking você cai por causa desse
terceiro zero após a vírgula. Então, a gente não pode ter nenhum errinho, tá? Quem presta química, a concorrência não é tão grande assim, né? Aí é até mais fácil. Tudo bem? Então, está aí a questão número 4. Bom, questão número 5 agora. Vamos ficar bem atento nessa questão a alguns detalhes importantes, tá? Ela não é uma questão, de certa maneira, difícil, mas você tem que ficar atento a alguns detalhes, algumas coisinhas que ele coloca. Olha só, em um laboratório, há 2 frascos com soluções aquosas diferentes. Então, ele tem um frasco de ácido acético, concentração 1 mol por litro, e um frasco de ácido clorídrico de concentração 4,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, bem diluído, né? Aí ele coloca o seguinte, fazem 2 testes. As condições são iguais para as 2 soluções. Primeiro teste. Ao mergulhar nas soluções os eletrodos de um aparelho para medir condutibilidade elétrica, a intensidade da luz da lâmpada era a mesma para as 2 soluções. Ora, o que você entende quando ele fala isso daqui, que tem a mesma intensidade? O que conduz corrente elétrica? Condução de corrente elétrica, ela ocorre em 2 situações. Ou são elétrons livres, que a gente tem isso só nos metais e no carbono grafite, né? Que eu tenho o tipo de ligação que tem elétrons livres só. Ou quando eu tenho um meio, no caso um meio aquoso, aqui é o meio aquoso, e tenho íons em solução. Se a condutibilidade elétrica é a mesma, então eu posso dizer que eu tenho o quê? A mesma concentração iônica. É a mesma concentração de íons. Então, eu tenho a mesma concentração iônica. Atenção aqui agora, você fala assim, Emerson, mas espera aí, como que você pode ter a mesma concentração iônica se a concentração dos ácidos são diferentes? Você está esquecendo de um detalhe. Lembra quando a gente fala em ácido, ácido, base, a gente faz uma classificação que é a força. O que é a força? Tendência para formar íon. E aí você vai lembrar o seguinte, o ácido clorídrico é um ácido forte. Tá? O ácido clorídrico é forte. Se ele é forte, o que quer dizer ser forte? Quer dizer que ele tem uma ionização próxima de 100%. É um ácido forte, tá? Uma ionização próxima de 100%. O ácido acético é um ácido fraco, tá? É um ácido fraco. Então, o que vai acabar acontecendo? Apesar da concentração de ácido acético ser maior, como ele é ácido fraco, tem menos íons na solução. Quer dizer, ioniza menos. Ah, é diluído. Tá, mas praticamente 100%, eu considero aqui 100% ionizou. Então, aí eu acabo ficando com a mesma concentração de íons. Por isso, esse resultado no teste. Entendeu? Tá. E ao adicionar a mesma quantidade de indicador universal para ácidos e bases, a amostra de mesmo volume, a coloração final era a mesma. O indicador universal é aquele que indica o pH, né, a quantidade de H+, ou H-, com cores diferentes. Como ele fala que o resultado é o mesmo, então quer dizer, eu tenho o mesmo comportamento, além da mesma concentração iônica, o mesmo tipo de soluto. Afinal de contas, eu estou lidando com 2 ácidos. Se eu estou lidando com 2 ácidos, então quer dizer que eu tenho a mesma concentração, né? A mesma concentração de H+. Por isso, a mesmo tipo de observação. Então, olha que legal a letra A do exercício. Ela te induz a isso na letra A. A letra A te induz a isso. Explique por que 2 soluções tão diferentes exibem comportamentos tão semelhantes. Tá? Então, a primeira coisa é o mesmo tipo de soluto. Então, o soluto é o mesmo. No caso, ácidos. Ok? E você tem a mesma concentração iônica, tá? Por isso,
os mesmos resultados. Agora, na letra B, a letra B vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também nem tanto. Considerando os valores fornecidos nessa questão, valores, calcule a constante de dissociação iônica do ácido acético, tá? É a constante de equilíbrio. Então, vamos lembrar aqui, ó, o ácido acético, na verdade, é o nome comercial do ácido etanóico. Então, ó, H+, mais o íon acetato, né? Ou etanoato. Vou corrigir aqui, peraí. Aí. Olha que ele pede para você calcular a constante de equilíbrio. O que ele quer é justamente constante de equilíbrio de ionização. KI. KI. Para calcular esse KI, o que eu vou precisar? Eu vou precisar das concentrações do ácido, tá? Que ele dá, daí lá, ó, de ácido acético, concentração inicial. Só que eu preciso dessa concentração no equilíbrio, tá? Eu preciso da concentração de H+, e de H3CO-, né, que é do íon. Aí você fala assim, poxa, mas como que eu vou saber isso? Horas. Olha esse detalhe importante aqui, ó. A concentração de H+ nas duas soluções é a mesma. É a mesma. Então, olha que legal. Quer ver? Ó, o HCl ioniza, dando H+ e Cl-, tá? No início, então a proporção 1 mol para 1 mol para 1 mol, ok? Tá, essa é a proporção. No início, quanto que ele colocou de HCl? 4,2 vezes 10 a menos 3. Olha lá, ó. Então, no início tem 4,2 vezes 10 a menos 3. A menos 3. Tá? Isso tem no início. Não tenho H+, Cl-, isso no início. Ok? Como reage? Como vai reagir? 100%, porque ele é ácido forte, então forma, né? Então todo H+ reagiu, então quer dizer que eu vou ter no final 4,2 vezes 10 a menos 3 de H+, e 4,2 vezes 10, nossa senhora, peraí, vezes 10 a menos 3 de Cl-. Como eu tenho a mesma concentração de H+, olha aqui, ó. Então a concentração de H+ é 4,2 vezes 10 a menos 3. Então agora, veja, o que eu tenho no início? 1 mol por litro, tá? Quanto que reage? Quanto que forma? Bom, eu sei que forma 4,2 vezes 10 a menos 3. Então, desse daqui também, 4,2 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, tá aí. Bom, então, se essa é a quantidade que forma e a proporção é 1 para 1 para 1, quer dizer que o que reagiu foi 4,2 vezes 10 a menos 3. Bom, então, quanto que eu tenho no equilíbrio? Quanto que eu tenho no equilíbrio? Do ácido acético, 1 menos 4,2 vezes 10 a menos 3. Do Cl menos 4,2 vezes 10 a menos 3. E do íon acetato, 4,2 vezes 10 a menos 3. Ok? Horas. Isso daqui é aproximadamente igual a 1, porque como ele é ácido fraco, a gente considera, então,
praticamente não... Então, olha lá, ó, constante de equilíbrio de ionização, concentração de H+, lembra? Vezes, que é um vezes, não esquece. Então, é produto por reagente. Ok? Então, tá aí. Deixa eu só corrigir esse mais, que ficou um negócio estranho, pareceu, sei lá. Olha lá, ó. Pela concentração do reagente. Aí você faz tudo bonitinho, viu? Caprichadinho, não precisa ter pressa. Olha lá, ó. Então eu vou ter 4,2 vezes 10 a menos 3. Vezes 4,2 vezes 10 a menos 3. E aqui a gente aproximou para 1. Ok? Então você chega aí na constante de ionização. Você faz lá 4,2 vezes 4,2, né? 4 vezes 4, 16. 4,2 vezes 4,2 vai dar em torno de um 18. Vezes 10 a menos 6, tá? Ou notação científica, né? Tem que dar 1,8 vezes 10 a menos 5. Lembrando que a constante de equilíbrio não tem unidade. Deixa eu só conferir um negócio aqui. Ó, tá vendo? Ó, os dados do exercício, 1,0, 4,2, quer dizer uma casa após a vírgula. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó, dando a resposta em notação científica com uma casa após a vírgula. Calculou, chegou no resultado, não esquece de fazer esse quadro aqui, porque o examinador lá no teu vestibular vai procurar exatamente o quê? A resposta. Já te falei isso na aula 1. Quem corrige questão de exatas não fica olhando tudo bonitinho. A pessoa vai direto na resposta. Se a tua resposta estiver certa, você tiver sorte, o examinador nem olha o resto. Aí ele põe um certão lá e acabou, tá? Então você destaca, mostra para ele, olha, minha resposta está aqui, bonitinha. Assim ele nem vai olhar o resto, fica fácil, vai ficar até feliz com você, que está facilitando a vida dele. Ok? Então foi aí a questão número 5. Bom, estamos chegando agora ao final da correção dos exercícios da aula 2, né? A nossa revisão de Físico-Química. Lembrando sempre, se nos outros exercícios, ou mesmo nesse que vem agora, surgir alguma dúvida, não se esqueça, me envie perguntas, né? Vai lá no meu site, entra no Fale Comigo e me envie perguntas. Você pode mandar pergunta pelo e-mail, pelo Facebook, pelo WhatsApp, fique à vontade, tá? Teria o maior prazer em responder, em tirar as suas dúvidas. Tudo bem? Se você não tem essa lista de exercício que eu estou trabalhando aqui, também não tem problema. Lá pelo site você faz seu cadastro e peça essa lista de exercício e você vai trabalhar com ela na boa, ok? Então vamos lá à questão. Olha só, ao misturar acetona com bromo na presença de ácido, ocorre a transformação representada pela equação química. Então te deu uma reaçãozinha, uma reação orgânica aí, tá? Onde ocorreu uma substituição de um hidrogênio pelo bromo. Tudo bem? Tá. Dentre as substâncias presentes nessa mistura, apenas o bromo possui cor. E quando esse reagente for totalmente consumido, a solução ficará incolor. Assim sendo, a velocidade da reação pode ser determinada medindo-se o tempo decorrido até o desaparecimento da cor. Após misturar vários volumes definidos de soluções aquosas, de acetona, ácido e bromo, tá? Então, veja, ele fala que a descoloração, né, a redução da cor do bromo é o que vai ajudar a determinar a velocidade. Então, quem está observando, né, o observador, o químico que está ali fazendo a reação, ele vai olhando, olha, sumiu a cor, parou, né, acabou a reação. Então, ele vai marcar o tempo de reação dessa forma. Ele dá uma tabela, essa tabela vai estar lá na folha de resposta, né? E vem a letra A. Considerando que a velocidade da reação é dada por, então é aquilo que ele tinha falado já no enunciado, concentração inicial do bromo pelo tempo para desaparecer a cor, complete a tabela representada na folha de resposta. Poxa vida, aí você olha e fala assim, peraí,
Ele quer comprar da tabela. A única coisa da tabela aqui que ele dá é a velocidade, que eu tenho que completar. O resto está tudo aqui bonitinho, certo? Como que eu vou calcular a velocidade? Ele acabou de falar para você aqui no enunciado que a velocidade é a concentração inicial do bromo pelo tempo de desaparecimento de cor. Tá, concentração inicial de bromo já está aqui. O tempo da reação está aqui. Aí você fala assim, será que é só pegar a quantidade de bromo? Então, por exemplo, no experimento 1, que é 6,6 vezes 10 a menos 3 e dividir por 132, será que é só isso? É só isso mesmo, por incrível que pareça, tá? E é aquilo que eu sempre falo, né? Se olha para uma questão de química, a gente tem muito aquela mania de achar que é tudo difícil. Química não. Você tem que olhar para a questão de química como se fosse fácil. No caso, é fácil. Ah, e se não for fácil? Aí sim ela é difícil. Tá? Mas nunca olhando já, imaginando coisas de outro mundo. Olha lá, olha que simples. Logicamente que um procedimento matemático aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, 660 vezes 10 a menos 5, pode ficar melhor, né? Tira essa vírgula daí, né? Dividido por 132. Veja, os números são múltiplos, tá? Isso daí muitos vestibulares trabalham assim, com números múltiplos. Então, você vai e preenche a tabela. O resultado aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 5. Então, é só vir aqui na tabela e preencher 5, vai vazar um pouquinho, ó, vezes 10 a menos 5. Ok? Então, tá aí. Você fala, nossa, que legal, então quer dizer que é só pegar isso e fazer todas as contas? Para! Como fazer todas as contas? Não precisa fazer todas as contas. Ele só pediu ali para você preencher a tabela. Não tem que demonstrar a conta. Ah, mas eu tenho que calcular. Meu, olha isso. A concentração é a mesma. O tempo reduziu pela metade. Pensa aqui. Se reduz pela metade, o que vai acontecer com o resultado? Vai dobrar, né? Ah, e mesmo se eu fizer conta, 66, 10. Ah, então eu ponho 10 vezes 10 a menos 5. Você está trabalhando com potência de 10, não está? Então você coloca 1,0. Lembra, potência, tem potência de 10, tem que dar notação científica. Número de 1 a 10. Né? Maior que 1, menor que 10. Então, 1 vezes 10 a menos 4. Então, você não vai pôr 10 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 4. Ok? Então, tá. Olha a continha de baixo. É igual a essa de cima, então não tem que fazer conta nenhuma. Tá vendo como que ficou fácil? Ó, 1 vezes 10 a menos 4. E a última? A última, ó, é 33, quer dizer, reduziu pela metade. Tá? Reduziu pela metade. Só que o tempo em relação à primeira também reduziu pela metade. Pô, se reduziu pela metade de cima e de baixo, quer dizer que o resultado é o mesmo. 5 vezes 10 a menos 5. Ok? Só te dei essa dica para evitar, para você não gastar um tempo bobo, né? De repente, dando conta. Só observar isso e você sai rapidinho. Isso acontece muito em questões de química. Tá? Tá feita a letra A. Era só isso. Letra B. A velocidade da reação é independente da concentração de uma das substâncias presentes na mistura. Qual é essa substância? Então você vai olhar o seguinte: tem 3 componentes a reação: a acetona, o H+, e o bromo. Você vai pegar momentos que as duas concentrações de 2 estão constantes e da outra varia. E olha a velocidade. Então, vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Do 0,2, 6,6. São constantes. Só que a concentração de acetona variou. A concentração de acetona dobrou. O que aconteceu com a velocidade? A velocidade também dobrou. Então, a acetona interfere na velocidade da reação. Ok? Então tá. Bom, vamos pegar mais duas constantes aqui. Ó, esse está constante, 6,6. Agora compara, ó, o 0,8, 0,8. Tá? Então, vou comparar aqui, ó, 6,6 e 6,6, tá bom? Tá, constante. O que acontece com a concentração de H+? Opa, a concentração de H+, dobrou. Quando a concentração de H+ dobrou, o que aconteceu com a velocidade? A velocidade da reação também dobrou.
Então, quer dizer, acetona e H+ estão interferindo na velocidade. Bom, o que está sobrando, então? O bromo. Está sobrando o bromo. Vamos olhar? Então, pega agora. Ó, 0,8, 0,8. Eu vou até pôr uma cor aqui para diferenciar. 0,8, 0,8. Tá? 0,2, 0,2. Beleza? O que acontece com a quantidade de bromo? Reduz pela metade. O que acontece com a velocidade? A velocidade não muda, tá? Então, a substância que ele se refere aqui na letra B é o bromo. O Erson, ele manda justificar. De que jeito? Como a gente demonstrou aqui na tabela, tá? Então, você vai justificar. A partir da análise da tabela, vemos que a alteração na concentração inicial do bromo não alterou a velocidade da reação. O mesmo já não ocorre com a concentração inicial de acetona e H+. Beleza, escreveu um texto bonitinho e deu a resposta aí para a sua questão. Ok? Então, está encerrada aí a questão de número 6. Bom, espero então que essa lista com esses 6 exercícios de físico-química tenha lhe ajudado bastante a rever todos os conteúdos, ok? Qualquer dúvida é só me procurar, é só ir lá ao meu site, você tem o Fale Comigo, e você pode perguntar à vontade e terei o maior prazer em lhe responder. Falta agora a terceira aula e nós faremos no próximo vídeo, então, a aula de revisão, a aula 3 de Química Orgânica, ok? Então, inclusive existe exercício, se você não tiver, também pode me pedir, fique à vontade. No mais, bons estudos para você.